Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, uma alegria. Estamos começando o nosso programa Pergunte e Responderemos, com o objetivo de responder as suas perguntas de maneira bem rápida, porque são muitas perguntas. E na medida do possível, eu indico algum livro, alguma referência, para que você possa aprofundar a questão que você está perguntando, ok? Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a fazer um programa de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que a Santa Igreja nos ensina, que ela interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui no nosso estúdio Santa Clara, vocês também de casa que nos acompanham. Temos amigos aqui do Rio de Janeiro, pode levantar a mão que nossa câmera vai mostrar bastante gente do Rio. Sejam bem-vindos. Temos amigos aqui de Belo Horizonte também, Minas Gerais, está ali um casal, Irajá, Rio de Janeiro, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Penha, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, São Paulo, Betim, Minas Gerais. E estamos aí. É uma alegria recebê-los aqui no nosso programa, ok? Eu quero mostrar esse livro que a Canção Nova está lançando, o livro da Rogerinha Moreira. A Rogerinha foi minha aluna, foi engenheira química, agora é consagrada da Canção Nova há muito tempo, é da minha cidade de Lorena, e a Rogerinha está lançando esse livro, Aquele que Fala Contigo. É uma menina de oração, é uma menina de meditação, é uma moça casada com o Wellington, o outro consagrado da Canção Nova. Eu conheço bem a Rogéria, pregadora, né? Como escutar a Deus na tribulação e encontrar alívio para a alma. Está aí. Quem de nós não tem suas aflições, suas preocupações, não é? Então, a Rogerinha nos ajuda. Aqui está a foto dela na capa e aqui também. Vou mostrar a foto da Rogerinha, olha aí, né? Rogerinha deve ter sido aluna minha há pelo menos uns 20 anos atrás, ou mais, na Faculdade de Engenharia Química do campus da USP, em Lorena. Muito bem, também aqui eu quero mostrar as revistas da Canção Nova. A Canção Nova tem duas revistas, né? Uma revista dos sócios que contribui com a Canção Nova, e uma revista muito boa, tem sempre uma matéria do Padre Jonas, do Eto, da Luzia, tem uma matéria minha também todo mês, e junto vem um boleto, para você fazer a sua contribuição para a Canção Nova. A Canção Nova só vive disso aqui. E mais os produtos de evangelização que você está vendo aí, os livros, os CDs, né? Essas coisas todas de evangelização. Agora, uma observação. O boleto, você marca quanto você quer contribuir. Agora, não adianta você contribuir menos de R$10. Sabe por quê? Porque essa revista tem 3 custos para chegar até a sua mão. Primeiro, tem o custo de impressão da revista. A revista é colorida, tudo que é colorido é caro, não é? Segundo, tem um custo de correio, tá certo? E terceiro, tem um custo do banco. O banco cobra para receber a sua doação para a Canção Nova. Então, se você der menos que R$10, não sobra nada para a Canção Nova, ok? Então, a Canção Nova pede que seja aí, no mínimo R$10. Mas pode dar um pouco mais, né? Faz aí a sua forcinha. E aqui, a revista das crianças, né? É uma revista feita para as crianças, de evangelização. Ó, tudo na base de linguagem de criança, tem coisa para criança pintar, tem catequese para criança, enfim. É uma revista feita exclusivamente, feita aqui na Canção Nova, pelos consagrados da Canção Nova, para a criança. Mesma coisa, aqui vem um outro boleto. O pai, a mãe que quiser que a criança receba esse boleto, deve fazer uma outra contribuição, também no mínimo de R$10, né? Para que a revista chegue aí, então, à sua casa. Olha, tudo isso é um esforço de evangelização. O esforço para levar uma boa matéria para você, não joga essa revista fora. Depois que você lê, guarde, passe para alguém, deixa lá, não sei, na sua igreja, na sua paróquia, ou quem sabe até, não sei, alguma instituição que alguém possa ler, né? Porque são matérias muito boas. Está aí.
Eu quero lembrar também, se você, por acaso, quiser assistir algum programa anterior a este, você pode assistir. Está aqui a referência, é só você entrar no facebook.com/Pergunte e Responderemos CN. CN de Canção Nova, ok? Ou então, você pode entrar também no YouTube, youtube.com/TV Canção Nova. Você pode assistir algum programa que você por acaso tenha perdido e queira assistir, ok? Muito bem, aqui vocês estão vendo muitos produtos de evangelização, livros, né? Aqui, inclusive, imagens que a Canção Nova tem também. Essas imagens vão para a sua casa embaladinha, no papel, naquele plástico bolha, numa caixa de isopor, né? E tem muitas imagens, tá? A Canção Nova tem também livros, né? Os CDs, etc., que você pode, aqui, por exemplo, são 4 cursos em CDs. Curso de longa duração. Por exemplo, isso daqui é um curso bíblico de 100 horas. Cada um dos 72 livros da Bíblia é explicado, fui eu que engravei. Okay? Depois aqui um curso sobre família, são 25 horas, desde namoro até viuvez, passando por tudo que é problema, tudo que é assunto ligado à família. Um curso sobre o catecismo da igreja, 40 horas, explicando toda a doutrina católica. Né? E um curso sobre a história da igreja. São 100 horas, onde eu explico século por século da história da igreja. Não tem uma história tão difícil, tão complicada como a história da igreja. Por quê? Porque são 20 séculos. Não existe nenhuma instituição na história da humanidade que tenha sobrevivido 20 séculos, 2000 anos. E a história da igreja, ela é misturada com a igreja universal. Você lembra que é sempre o Papa que coroava os reis. Isso foi até Napoleão Bonaparte, no ano de 1800. Então, a história da igreja, um rei não tinha valor para o povo se não fosse coroado pelo Papa, até Napoleão Bonaparte. Depois de Napoleão, com a Revolução Francesa, é que acabou esse costume. Isso para mostrar como a interação da história da igreja com a história universal era algo assim muito complexo e muito íntimo, né, ao mesmo tempo. Muito bem, vamos aqui às perguntas que já estão aqui na minha mão, tá? Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que está presente. Ela pergunta o seguinte: por que Santo Antônio sempre aparece com o menino Jesus no braço? Porque há uma tradição. Santo Antônio tinha uma devoção muito grande ao Verbo encarnado, Jesus feito homem, feito menino. Então, há registros de pessoas que viram Santo Antônio com o menino Jesus no colo, na biografia de Santo Antônio. Então, as imagens registram Santo Antônio com... Dizem que também São Benedito teve esta honra de receber. Outra santa que teve assim muita intimidade com o menino Jesus foi Santa Faustina. Você lê o diário de Santa Faustina, ela via o menino Jesus assim, quase que diariamente nas missas, etc. É um dom de Deus, mas como é que pode ver o menino Jesus se o menino Jesus cresceu? Uma boa pergunta, não é? Estou inventando aqui essa pergunta. Por quê? Para mostrar o seguinte: as ações de Deus não envelhecem. O tempo passa para nós, o tempo não existe para Deus. Então, Deus pode se revelar na forma de menino, na forma de adulto, na forma que Ele quiser. Entende? Especialmente depois da ressurreição. Eu sei que é algo difícil de compreender, mas que está na onipotência divina. O tempo não envelhece as ações de Deus. Muito bem. Abel Valente, de Borba, no Amazonas, pergunta o seguinte: o que é um bispo coadjutor? Coadjutor quer dizer um auxiliar, ok? E coadjutor não é só para bispo, né? Às vezes o Papa pode montar uma comissão de cardeais e colocar alguns bispos como coadjutores, ou seja, auxiliares. Então, esse termo é um termo amplo, né? Serve aí para várias coisas. Glória Maria, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: diz que é sócio pelo boleto bancário. Canção Nova agradece, Glória Maria. O que é oração em línguas? Como faz essa oração? Glória, oração em línguas, São Paulo diz, está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e capítulo 14. Recomendaria você de ler esses 2 capítulos de São Paulo, 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. São Paulo explica. São Paulo chama de a oração dos anjos. Não é uma oração feita em português, em inglês, francês, não. É um linguajar da alma, como uma criança que não sabe falar e balbucia. Né? A criança que não sabe falar,
mas a mãe entende, né? Então, é como que você, num louvor, faltam palavras, né? Então, São Paulo fala uma oração que é ininteligível à mente, mas que Deus entende. Bom, eu tenho um livro chamado, deixa eu ver se ele está aqui, Descerá sobre vós o Espírito Santo. Nesse livro, né? Nesse livro eu explico um capítulo lá sobre dom de línguas, etc. Aí é uma explicação um pouco demorada para a gente fazer aqui, ok? Mas é algo bíblico, evidentemente que tem que haver um discernimento, mas que a igreja, a renovação carismática há mais de 40 anos, né? Ensina isso. Andressa, aqui não tem a cidade, via Facebook, o que é YouCat, como usá-lo? YouCat, Andressa, é esse livro aqui, ó. YouCat é um catecismo da igreja preparado para jovens. Isso foi feito durante a Jornada Mundial da Juventude, né? O Papa Bento XVI autorizou, inclusive ele fez assim uma espécie de um prefácio, uma maravilha. É o catecismo da igreja, em forma de perguntas e respostas, com mais ilustrações, né? Pega o catecismo e foi feito uma espécie de um catecismo para jovens. É isso, maravilhoso. Canção Nova tem aqui, inclusive, para vender. Não é só você ligar aí do 12 31 86, é belíssimo. Um jovem que queira estudar a doutrina católica, tá? Claro que é resumido, mas é muito bom. Mateus Ribeiro, de Delfim Moreira, Minas Gerais, aqui pertinho de nós. Qual a diferença entre padre religioso e padre diocesano? Mateus, padre religioso é um padre de congregação, salesiano, franciscano, dominicano, camiliano, é um padre de congregação religiosa. O padre diocesano é um padre de diocese, ele fica subordinado ao bispo da diocese. São as duas categorias de padre, né? O padre religioso é esse de congregação. Depois, Juliane Rodrigues, que não tem a cidade também. Qual a diferença entre a igreja católica romana e a igreja anglicana? Juliana, a igreja anglicana é a igreja que separou da igreja católica, através do rei Henrique VIII da Inglaterra, em 1534. O rei Henrique VIII era um rei catolicíssimo. Inclusive escreveu um livro sobre o sacramento, e dizem que é um livro muito bom. Mas aí aconteceu uma coisa triste. Ele se encantou com uma donzela do palácio de Buckingham, né? E queria que o Papa da época declarasse nulo o casamento dele com a sua esposa Catarina de Aragão, para poder se casar com a Ana Bolena. E o Papa disse: não, meu amigo, seu casamento foi válido, não pode separar. O rei ficou com raiva. O que ele fez? Reuniu o parlamento da Inglaterra e se intitulou chefe da igreja na Inglaterra. Aí surgiu a igreja anglicana, que também é chamada de igreja episcopal. Sabe, tem as igrejas belíssimas da Inglaterra, que eram igrejas católicas. Eles mantêm os santos, mantêm, inclusive a missa, tem padres, tem bispos, né? É muito parecido, mas não está subordinado ao Papa. Inclusive agora, muitos têm vindo para a igreja católica, inclusive padres, e até casados, porque eles podem casar lá. E o Papa Bento XVI criou um ordinariato especial no Vaticano para receber essa quantidade enorme, milhares e milhares de cristãos anglicanos que vieram para a igreja católica. Por quê? Porque a igreja anglicana fez duas coisas que muitos cristãos anglicanos não gostaram. Primeiro, autorizou o sacerdote de mulher e até o bispado de mulher. Segundo, ordenou um bispo homossexual, declarado homossexual. Então, aí muitos não gostaram e vieram para a igreja católica, ok? Olha, eu queria dizer aqui que é o seguinte, eu criei pelo meu site Cleofas uma escola da fé online. Todo dia eu tenho um vídeo de 10 a 20 minutos, uma matéria escrita e um áudio gravado em MP3 de 10 a 15 minutos sobre a doutrina católica, sobre a história da igreja, sobre tudo que envolve. É um curso de teologia à distância. Exatamente por causa desse monte de perguntas que chega e que a gente não dá conta de responder aqui, ok? Então, se você quiser fazer um curso na sua casa de doutrina, de teologia à distância, você não vai receber certificado nem nada, é para o seu conhecimento, ok? Para a sua formação.
Entra aí no site cleofas.com.br, tem uma janelinha lá, Escola da Fé Online. Eu começo lá com Deus, a criação do mundo, quem é Deus, o pecado original, Jesus Cristo, e vamos abordar aí, se Deus quiser, 2, 3, 4 anos de doutrina, porque eu vou pegar a história da igreja, vou pegar escatologia, pneumatologia, eclesiologia, mariologia, tudo que envolve a teologia, eu pretendo ir desdobrando isso devagar. Nós precisamos ter católicos que conheçam a sua doutrina. Aquilo que São Pedro diz, né? Estai preparados para dizer aos outros qual é a razão da vossa fé. Por que você é católico? Muito bem. Valdemar Vieira, que é de Nova Veneza, em Santa Catarina, ele diz que não é sócio contribuinte da Canção Nova. Não tem problema, a gente responde a sua pergunta, mas faz uma forcinha aí para você se tornar sócio. A Canção Nova só vive disso. A Arca de Noé foi encontrada? Não, não foi encontrada, Valdemar. Existe informação sobre ela? Não existe. Né? Eu escrevi um livrinho, eu tenho fazendo uma coleção de livrinhos aqui, sobre itens bem específicos. Um desses livrinhos é exatamente como entender as páginas antigas do Antigo Testamento. Como é que você vai entender, por exemplo, aquela violência do Antigo Testamento, entender as pragas do Egito, entender a Arca de Noé, entender a Torre de Babel, entender o dilúvio, né? É um livrinho que explica isso, assim, resumidamente, ok? E tem aqui outros livrinhos aqui, você sabe o que é ideologia de gênero, qual a importância da oração, e esses livrinhos nós vamos fazer uma coleção. Vou soltar mais 5 que já estão sendo editados, são 5 abordando assuntos, por exemplo, ligados à história da igreja. O que foi o caso de Galileu Galilei? O que foi o caso de Joana d'Arc, que morreu na fogueira? O que foram as cruzadas? Né? O que foi? Enfim, essas questões que o povo tem dúvida, eu estou transformando em pequenos livretos para a pessoa ir tirando as suas dúvidas. Né? E quando alguém falar, você saber do que se trata. Lucas Pedro, de Lajeado, em São Paulo. A cruz invertida é um símbolo satânico ou cristão? Nem sempre, Lucas. A cruz invertida, olha, São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, você vai ver a imagem de São Pedro, uma cruz invertida. Então, nem sempre. Não sei se usam a cruz como símbolo satânico. Já ouvi dizer que usam, mas não tenho certeza. Eu nunca vi um documento escrito sobre isso, mas não quer dizer que seja sempre. Agora, a cruz é usada normalmente na posição correta, né? Uma pessoa que pediu para não ser identificada, ela quer saber se é pecado se masturbar. Olha, a igreja diz que é pecado. E eu quero ler no catecismo, para você não pensar que eu estou inventando. O catecismo, aqui no parágrafo 2396, o catecismo diz assim, ó. Entre os pecados gravemente contrários à castidade, é preciso citar a masturbação, a fornicação. O que é a fornicação? Fornicação é a vida sexual fora do casamento, ok? Não é o adultério. O adultério é a pessoa que é casada e tem uma vida sexual com aquele que não é o seu cônjuge, aí é adultério. Fornicação são pessoas solteiras, que têm vida sexual e não são casadas, ok? Então, ele fala masturbação, fornicação, pornografia e as práticas homossexuais. É o parágrafo 2396. E tem um outro parágrafo que o catecismo desdobra mais a questão da masturbação, que é o parágrafo 2352. Aí ele desdobra mais e ele fala, é pecado, só que algumas vezes, dependendo do estado psicológico da pessoa, quando é um caso assim de compulsão, então o catecismo diz assim que a culpa pode ser minimizada. Mas, objetivamente falando, o catecismo chama aqui no parágrafo 2352, ele chama de desordem grave. Desordem para a Bíblia, para a igreja, é sinônimo de pecado. Santo Agostinho chamava o pecado de desordem, né? No campo da doutrina. Está aqui, parágrafo 2352. Aí ele fala aqui, olha, para formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral do sujeito e orientar a ação pastoral, deve-se levar em conta a imaturidade afetiva, a forma dos hábitos contraídos, o estado de angústia ou outros fatores psíquicos ou sociais que diminuem
ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral. Então, há jovens que têm uma compulsão, já é um problema até meio psíquico. A culpa, de repente, pode ser diminuída conforme o catecismo diz. Agora, sabe, gente, a gente sabe que a masturbação é um problema sério para os jovens. Então, o jovem precisa lutar contra isso, né? Mas com calma. Caiu, se confessa. Ah, mas eu caio sempre. Se confessa sempre. Você não toma banho todo dia? Por quê? Porque você suja todo dia. E os padres estão carecas de escutar isso. Agora, por que é importante a confissão? Porque a confissão te dá força para você não cair de novo. E o sacerdote vai te orientar também. Entendeu? Eu escrevi um livro, deixa eu ver se está aqui, O Brilho da Castidade, onde, né, eu falo muito sobre isso. Falo muito não, tem um capítulo aqui sobre isso. Como o jovem lutar contra a masturbação. Com calma, não desespera não, entendeu? Às vezes é difícil mesmo vencer, mas vai com calma, vai com fé, vai com oração. Fuja das ocasiões de pecado. Não fica vendo livro pornográfico, não fica vendo filme pornográfico, não fica vendo vídeo em computador pornográfico. Tira tudo isso da sua... Despolui a tua mente. Porque o problema da masturbação é uma mente poluída de sexo. Então, despolua a mente. Bom, então está aqui. Outra pessoa que pediu para não ser identificada, não tem problema, ela diz assim, no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 23, Jesus dá o poder aos discípulos de perdoar os pecados. Os discípulos atendiam confissões? Sim, claro. Jesus disse, a quem vocês perdoaram os pecados serão perdoados. Então, os discípulos... o sacramento da confissão na igreja, ela sofreu uma evolução, não é? No começo era muito drástico, depois, lá pelo século VI, mais ou menos, os monges irlandeses, eles trouxeram para a igreja uma contribuição muito grande de uma confissão assim, mais humana, vamos dizer assim, né? Eu conto tudo isso num livro, esse livro aqui, Os Sete Sacramentos. Quando eu falo da confissão aqui, eu conto toda a história da confissão, desde os apóstolos até as mudanças que houve ao longo dos séculos. Então, pode ajudar você a compreender. Também nesse livrinho aqui, Por que Confessar? Como Confessar? Também tem orientações aqui. A história do sacramento da penitência, que a gente chama, assim, meio um apelido de confissão, né? O nome exato é sacramento da penitência, você entender bem. Muito bem. Outra pessoa que pede para não ser identificada. São perguntas delicadas que a pessoa pede para não colocar o nome, a gente não coloca, evidentemente. É fornicação um casal de namorados evangélicos ter relação sexual? É fornicação. Para a igreja, é fornicação qualquer relação sexual fora do casamento, inclusive o casamento protestante. Porque a Igreja Católica considera que um casamento de dois protestantes na Igreja Protestante é válido. Válido não como sacramento, mas válido como instituição humana. Por quê? Porque os sacramentos são os próprios noivos que se casam, não é o ministro que ministra, é o único sacramento, e são os próprios noivos. Então a igreja diz assim, um casal de evangélicos casou na igreja evangélica, eles não podem se separar. A igreja considera válido para eles. Ok? Agora, se não são casados, então é fornicação sim. Ok? Interessante que deve ser uma pessoa evangélica perguntando, embora o nosso programa aqui seja um programa católico, né? Mas a visão da Igreja Católica é esta. Aldenice Pulpon, de Fromonville, na França, está aí, ó. Por isso que não sei nem como é que se pronuncia direito, né? Essa expressão, mas tudo bem. Todos nós temos anjos da guarda, porque existem tantas crianças que são mortas brutalmente, onde estão os seus anjos da guarda. A Aldenice acontece o seguinte, o anjo da guarda não tira a liberdade das pessoas. Entendeu? Se os anjos da guarda tirassem a nossa liberdade, inclusive a liberdade dos agressores, o mundo virava um monte de robô e de marionete. Nós seríamos todos
controlados como marionetes por Deus. Então, Deus... Agora, a igreja recomenda, recomende-se ao anjo da guarda. Ele te protege. Agora, porque nem sempre protege, é a maldade do pecado que está no mundo. Mas aí é preciso sempre dizer aquilo que Santo Agostinho dizia: se Deus não soubesse do mal tirar algum bem, Deus não permitiria o mal entrar na história da humanidade. E é o que São Paulo faz eco, o que São Paulo disse antes, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não que Deus queira desejar isso, de jeito nenhum. Mas diante da maldade do mundo, do pecado, o salário do pecado é a morte, de São Paulo, Deus sempre procura desse mal tirar algum bem. Bom, vamos para o nosso intervalo, já está na hora, depois eu vou responder as perguntas que chegaram por e-mail aqui no Plasma, vão aparecer aqui. Espera aí, é muito rápido. Muito bem, vamos responder agora as perguntas que chegam por e-mail. Quero dizer a você o seguinte, muitas perguntas chegam aqui e que não tem uma resposta objetiva no catecismo ou nos documentos da igreja, então eu dou a minha opinião. A minha opinião não quer dizer que você tem que acatar. Claro que a minha opinião, eu procuro embasá-la na moral católica, na teologia católica, né, etc. Mas, quando é uma resposta que tem embasamento na Bíblia, ou no Catecismo, ou no Código de Direito Canônico, aí eu cito os documentos. Aí nós não temos dúvida, ok? Muito bem. Eu digo isso para você não pensar que eu quero aqui ser dono da verdade. Não quero, não. Ok? Duas informações importantes. Jubileu dos enfermos, pessoas com deficiência e profissionais de saúde. Olha que bonito. Venha participar do Jubileu dos enfermos e pessoas com deficiência, no dia 26 de junho, ok? Na Santa Missa, às 15 horas, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqui na Canção Nova. E é bonito. Se você não conhece, venha conhecer. É um dos santuários mais bonitos do Brasil, não tenha dúvida disso. Realmente é uma maravilha. E aí está escrito aqui: colocaremos os nossos irmãos no coração misericordioso do Pai. É o ano da misericórdia na Canção Nova. Você pode ter mais informações pelo site www.paidasmisericordias.com ou pode ligar aqui também pelo telefone 12 31 86 2600. Outra informação: aprofundamento de cura interior. Aprofundamento, não é acampamento. Qual é a diferença? O acampamento é no centro de evangelização, cabe 80 mil pessoas. Aprofundamento, não. É no auditório, só cabem 500 pessoas. Então, você tem que se inscrever, tem que telefonar, reservar a tua vaga, tá? Então, é de 1º a 3 de julho, ok? Mês que vem, aprofundamento de cura interior. O tema: a cura dos corações doloridos. Quem é que vai estar pregando? Padre Reinaldo Cazumbá, Ricardo Ida. Ricardo Ida morou no Japão há muito tempo, os dois trabalham com o Ministério de Cura e Libertação, tá? Então, aí no Auditório São Paulo, informação pelo site eventos.cançãonova.com ou pelo telefone que nós sempre repetimos aqui, o 12 31 86 2600. Tá aí, gente boa. Então, vamos agora... Sim, quero mostrar aqui rapidamente alguns livros que a produção já deixou separado aqui. Descerá sobre vós o Espírito Santo, aquele livro que eu falei. Esse livro, eu comecei na Renovação Carismática Católica em 1974, 42 anos atrás. Trabalhei com o Padre Jonas por esse mundo afora, viajei pela Itália, por toda a América Latina com a Renovação Carismática. Então, é uma síntese de tudo que eu vi na renovação, de bonito, de tudo. Então, eu escrevi um livro aí, depois desses 40 anos de participação. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Aqui falam todas essas coisas, os dons, né? Os frutos do Espírito Santo, o que é ser batizado no Espírito Santo, enfim, as palavras dos papas sobre isso. Construir o Homem e o Mundo, um livro maravilhoso. Esse livro quem colocou na minha mão quando eu era jovem foi o Padre Jonas Habib. É de um padre francês, Michel Coat. É um livro que eu li mais de 3 vezes na minha vida. E como ele parou de ser publicado no Brasil, eu fui à França buscar esse livro, porque o autor é francês, buscar os direitos autorais, compramos e republicamos no Brasil, porque é um livro de formação para o jovem, para o adulto, um livro maravilhoso.
Problemas no casamento. Espero que você não tenha, mas se tiver, se tiver. Esse livro aqui é baseado no quê? Centenas de perguntas que eu recebo nos meus e-mails. Eu recebo muitos e-mails, né? E olha, gente, chove de problema de casamento. Então, eu separei por assunto e escrevi um livro. Então, aqui, olha, gente, eu não sabia que tinha tanto problema no casamento. Problema de idade, problema de religião, problema da sogra, problema de falta de dinheiro, problema do marido que esquece o dia do aniversário da mulher. Olha, gente, problemas no casamento. 100 mensagens para a alma, aquecer a nossa alma, né? A nossa alma de vez em quando vive triste, né? Abre esse livro, são só mensagens assim de ânimo, de alegria, de beleza da vida. Eu tenho uma frase comigo que guia a minha vida. A frase é essa: a beleza da vida supera todas as suas dores. Essa frase é minha, nasceu da minha cabeça. Mas é um lema para mim. Nunca deixar que as tristezas da vida, né? Nem quando a minha esposa morreu, a minha vida não pode acabar por causa disso. Se Deus levou na minha frente, é porque Deus quer que eu fique. Se Deus quer que eu fique, Ele ainda precisa de mim aqui. Então, minha vida não pode acabar. Posso chorar, pode chorar à vontade, mas não deixa a tristeza tomar conta da tua vida. Então, 100 mensagens para a alma. Levanta-te, né? Minha pobre alma, né? Muito bem. Eu quero falar disso aqui. Desculpa, mais um minutinho. É porque esse livro está saindo essa semana. História da Igreja, volume 2. Eu tinha lançado já o volume 1. Quem gosta de estudar a história da igreja, são mais ou menos 450 páginas cada um. Aqui é a história antiga, que vai até o século V, uma beleza, né? E aqui a Idade Média, vai até o século XV, ok? E vai sair um terceiro volume depois, que é a Idade Moderna e Contemporânea. Olha, meus amigos, é importante estudar a história da igreja. A gente passa a amar mais a igreja, passa a entender mais a igreja. A gente não se assusta mais. Pedofilia na igreja, isso é café pequeno pelo que já aconteceu na história da igreja. No século V, século X, 6 papas foram assassinados por gente da própria igreja. Porque havia aquela briga de família querendo fazer o Papa, uma família elegia um Papa, os Barberini, os Spoleto, os não sei o quê, aí elegia um Papa, a família elegia um antipapa, envenenava. E a igreja continua. É a prova de que a igreja é divina. Ninguém consegue parar essa igreja, porque ela é divina. Entende? Então, e ver também o lado bonito que a igreja fez. A caridade que a igreja fez no mundo, as universidades, que foi a igreja quem inventou, as belíssimas catedrais do século X, XI, estão de pé até hoje, sem os homens da igreja usar nem cimento, nem ferro, nem guindaste, nem eletricidade. Sabe? Nós temos uma mãe que chama-se igreja, tem que conhecer essa mãe. É por isso que eu faço esse esforço. Bom, vamos lá, as perguntas aqui que já chegaram por e-mail. Tenho 17 anos, estou gostando de uma menina da minha comunidade, mas ainda não contei nada para ela. Você está perdendo tempo. A todo momento rezo por nós. O que devo fazer? Já devia ter feito. Gosta da menina, está rezando por... Vai na menina, conversa com ela. Olha, vamos começar uma amizade. E da amizade pode virar um namoro. Eu tenho, no livro que eu escrevi sobre namoro, eu digo isso: o namoro bom, ele começa numa amizade. Uma amizade é um pré-namoro, né? O pré-namoro pode virar uma amizade, pode ser um pré-namoro. Qual é a posição da igreja sobre a experiência de Glória Apolo e seu testemunho? Olha, eu peguei um escrito da Glória Apolo que tem uma autorização eclesiástica, ou seja, uma autoridade da igreja autorizou a publicação. Quer dizer o quê? Não quer dizer que a igreja endossa tudo que a Glória Apolo viveu. É uma história longa que não dá para contar aqui, bonita, né? O padre Paulo Ricardo, que eu considero uma autoridade, o padre Paulo acredita na veracidade, acredita, falou para mim, né? Daquela narração. Agora, ninguém é obrigado a acreditar. Por quê? Porque é uma revelação particular.
Então a igreja fala assim, quando uma autoridade da igreja, um bispo, autoriza a publicação, ele quer dizer o quê? Não tem nada contra a fé. Não quer dizer que a igreja está dizendo, não, isso aconteceu, é verídico, a igreja endossa. Não. A igreja chama de livre uso da fé. O que quer dizer isso? Se você gosta, amém. Se você não gosta, amém. Né? Não tem impedimento de ler. Pode passar. É verdade que alguns anticoncepcionais são abortivos, Maria Emília e Santo André. Olha, Maria Emília, eu já vi alguns médicos católicos e alguns padres dizerem que pode haver alguns anticoncepcionais abortivos. Por quê? Porque, veja, eu não sou médico, eu sou físico. Eu fiz doutorado em física, eu não sou médico. Alguns dizem que pode haver algum tipo de anticoncepcional que impeça o óvulo fecundado, ou seja, o embrião, de colar na parede do útero, a chamada nidação, e se desenvolver. Se impede, o óvulo solta e pode abortar. Eu, sinceramente, eu não tenho conhecimentos científicos de medicina para dizer, já vi algumas pessoas dizerem que pode ser abortivo. Então, é bom tomar cuidado, né? Os antigos diziam que prudência, água benta e caldo de galinha não faz mal para ninguém, né? Bom, a Bíblia diz que quem come da minha carne e bebe do meu sangue viverá eternamente. É Jesus quem diz, né? Claro, está na Bíblia. No caso dos divorciados, como fica essa situação? Não temos direito de vida eterna? Veja, a igreja não proíbe o divorciado de comungar. A igreja diz que não pode comungar o divorciado de segunda união. Quem é só divorciado, só se ele for muito culpado da separação. Mas essas separações normais, que os dois normalmente têm culpa, a igreja não impede que cada um comungue. Agora, se houver uma segunda união, aí é diferente. Aí o Papa, inclusive Francisco, no última exortação apostólica, né, Amoris Laetitia, o Papa João Paulo II diz que aí é um caso que pode acontecer, alguns casos especiais, do sacerdote autorizar, né? Dependendo de um caso muito específico, mas o divorciado em si, em princípio, não há problema, em princípio. Vamos lá. Ele pode confessar e o padre vai orientar. O que a igreja diz sobre o uso de incensos? Débora W. Débora, incenso é para usar nas cerimônias litúrgicas, ok? No livro do Apocalipse, a gente vê lá, Apocalipse 8, o incenso significa o quê? É um símbolo da oração dos santos que sobe ao céu. Então, a fumaça do incenso é um símbolo, porque a liturgia toda ela é simbólica, né? Então, quando na missa, aquela incensação toda, incensa o povo, então, é sinal da oração litúrgica que sobe a Deus. Não é para ser usado num rito particular, em casa, não. O incenso é para uso litúrgico. Etiane Marques de Rio Verde, Goiás. Quero fazer um oratório em minha casa, mas qual o melhor lugar? Bom, Etiane, um lugar que seja isolado da casa, que você use para rezar. Tem gente que faz uma espécie de uma capelinha, às vezes até fora da casa, não tem problema, tá? Nós católicos, leigos e casados, podemos ter uma capela em nossa casa? Pode. Podemos ter o sacrário? Bom, aí, para ter o sacrário e ter o santista, tem que ter autorização do bispo. Se o bispo autorizar, dificilmente o bispo autoriza. Só quando é uma casa de pessoas religiosas. Por exemplo, as casas da Canção Nova no Brasil inteiro tem uma capelinha, tem santíssimo. Né? Mas aí é porque é uma comunidade. Então aí o bispo tem que autorizar. Agora, para ter sacrário, é o seguinte, tem que ter missa ali pelo menos uma vez por mês. Tem que trocar as hóstias, pelo menos assim, toda semana, ou 10, porque as hóstias elas podem estragar, e aí é uma profanação da Eucaristia, não pode deixar estragar, ok? Porque o corpo de Cristo está ali, né? Então, tem uma série de normas, o Código de Direito Canônico regula isso, tá? José Santos, o que é a teologia da libertação? E por que esse tema é tão polêmico? José Santos, a teologia da libertação é uma teologia que nasceu basicamente na Europa, mas ela cresceu aqui na América Latina, tendo em vista a pobreza na América Latina,
né? Só que é uma teologia que ela pegou um rumo marxista, ou seja, de libertação pela luta de classes, jogando no meio pobre contra rico, patrão contra empregado. E os papas João Paulo II, Bento XVI, bateram contra essa teologia da libertação. Eu tenho aqui um livro, deixa eu ver se está aqui, Teologia da Libertação. É um livro, daqui. Não foi escrito por mim. Você está vendo que tem um org aqui, organizado. Ou seja, eu peguei uma série de artigos do Papa Bento, do Papa João Paulo II, falando da teologia da libertação, de outros cardeais, e coloquei nesse livro. Não tem uma palavra minha. Então, se você quiser, por exemplo, o primeiro capítulo aqui é maravilhoso, foi escrito pelo Papa Bento XVI, quando ele era ainda prefeito da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé. O título é esse: Eu vos explico o que é a teologia da libertação. Quem quiser entender o que é a teologia da libertação, leia esse capítulo aqui. Eu vos explico o que é a teologia. Ele dá uma explicação assim, de mestre. Você vai entender, entendeu? Porque, inclusive, ele bateu contra, João Paulo II bateu contra, porque a igreja não aceita esse negócio de querer acabar com as classes jogando luz. Isso é marxismo. E o marxismo é ateu, é materialista, é anti-igreja, né? Então, a igreja nunca aceitou isso. Rosângela de Salgado, no Ceará. Pessoas casadas apenas no civil podem batizar uma criança? Rosângela, de acordo com o Código de Direito Canônico, não pode. Veja bem, aí eu estou falando um documento da igreja. O Código de Direito Canônico diz assim: para ser padrinho de crisma ou de batismo, tem que ser católico, batizado, crismado e vivendo de acordo com a fé católica. Ora, se a pessoa casou só no civil, não recebeu o sacramento do matrimônio, não está vivendo de acordo com a fé católica. Eu sou obrigado a colocar isso, entendeu? Está aqui no Código de Direito Canônico da igreja, que é o estatuto da igreja, né? Podemos usar jaculatória, louvado seja Nossa Senhora? Pode. Não pode dizer adorado seja Nossa Senhora. Aí não, porque adorar é para, mas louvar pode. Depois da bênção do Santíssimo, né? A gente tem a noção de bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. É uma louvação, não é? Então, louvado seja, pode. Não pode dizer adorado. Adorado é só para o Pai, Filho e Espírito Santo. Diego Gangas, de Campo Magro, no Paraná. No Antigo Testamento, em diversos momentos, Deus demonstra sua ira contra as coisas erradas. Por que Deus não demonstra mais sua ira se a maldade no mundo é cada vez maior? Ô Diego, aí é que é preciso estudar o Antigo Testamento. Eu escrevi um livro, Escola da Fé, volume 2, que é Sagrada Escritura. Eu espero de um curso bíblico. Entender o Antigo Testamento não é fácil. Por isso que eu escrevi esse livrinho que eu mostrei há pouco aqui, né? As páginas difíceis do Antigo Testamento. Não é que Deus fosse irado e se vingasse. É que a moral naquele tempo era a moral do Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Abraão veio lá da Mesopotâmia, na Caldeia. Era olho por olho. Então, o escritor sagrado daquele tempo, ele entra naquela cultura e escreve naquela cultura. E Deus foi, aos poucos, mudando essa cultura, essa moral, até chegar em Jesus Cristo. Quando Cristo sobe no Sermão da Montanha, né, como um novo Moisés. Moisés subiu lá no Monte Horebe. Cristo sobe no monte do Sermão da Montanha. E ele proclama uma nova lei. Foi dito a vocês isso, mas eu vos digo isso. Cristo é um novo legislador. Então, passaram-se 2000 anos, de Abraão até Jesus. Então, a evolução moral da humanidade foi mudando. Claro, surgiu a cultura greco-romana, que não havia lá atrás, surgiu depois toda a cultura de Alexandria, de Antioquia, de Jerusalém, até que o mundo chegou. Então, não é que Deus de Cristo seja diferente do Deus lá, é o modo de escrever do escritor sagrado que vai mudando, conforme a sua cultura, a sua literatura. Entende? Deus é o mesmo. Deus é imutável. Agora, Deus olha para nós como um pai olha para uma criança que vai crescendo.
Quando seu filho é pequenininho, você conversa com ele de um jeito. Quando seu filho é adolescente, você conversa de outro jeito. Quando seu filho é adulto, você conversa de outro jeito. É a história da humanidade. Entendeu? Lá no Antigo Testamento, Deus estava falando com crianças. Pode dizer, né? Em Jesus Cristo, uma humanidade já com mais cultura, mais desenvolvimento moral. Existe um livro maravilhoso do Dom Estevão Bittencourt, que já morreu, chamado Para Entender o Antigo Testamento. É um livro que ali eu aprendi muita coisa do Antigo Testamento. Bom, vamos lá. Edilma da Silva. Minha mãe já faleceu e tinha pavor da morte. Meu pai sonhou com ela chorando muito e dizendo que as missas não tinham adiantado em nada. O sonho é como um aviso. Será que realmente ela está sofrendo? Edilma, esqueça isso. Esqueça isso. Olha, primeiro, vamos por parte. Meu pai sonhou com ela. O que é o sonho? O sonho é o nosso inconsciente que, liberado pelo sono, vai para o consciente e você... Então, claro, seu pai viu sua mãe com pavor da morte. Claro que esse condicionante move o sono do seu pai. Eu não sou psiquiatra nem psicólogo, né? Mas, do pouco que a gente já pôde ler. Segundo, volta. Volta aí. Segundo, dizendo que as missas não tinham adiantado em nada. De jeito nenhum. Nunca diga isso. Nunca diga que o sacrifício do Cristo na cruz que se torna presente não vale nada. Opa! É de um valor infinito cada missa. Porque cada missa é a presentificação, atualização no nosso tempo do Calvário. Torna-se presente a nossa redenção, diz as orações da igreja. Então não diga que não vale nada. Vale sim. Deus sabe aplicar isso. Terceiro, o sonho é como um aviso? Nem sempre. Pode ser. São José tinha avisos para o sonho, São João Bosco tinha avisos, mas eram santos. Posso eu ter um aviso para o sonho? Até pode, mas não é muito comum. Não é comum Deus usar canais extraordinários para se revelar a gente. Normalmente Deus se revela pela igreja, pela Sagrada Escritura, pelo catecismo da igreja, pelos documentos da igreja. Ok? Será que realmente ela está sofrendo? Esqueça isso. Deixa a sua mãe na mão de Deus. Reze por ela. Mande celebrar a missa por ela. E esqueça isso. Nós não temos jurisdição sobre o além. O além está na mão de Deus. Deus não quer que a gente chame ninguém do além para vir aqui falar. E Deus também não fica perturbando a gente com isso, não. O meu entendimento é que aí deve estar havendo realmente condicionamentos do passado, registrados no inconsciente, que durante o sono vem à mente. Ok? Pode passar. Paulo Victor, Iguatu, Ceará. Jesus disse que o Filho do Homem vai sofrer de morrer, mas no terceiro dia restaurará. Qual é o sentido dessa expressão, Filho do Homem? Filho do Homem quer dizer o seguinte, o verbo feito homem. Quer dizer, Deus se fez homem, por isso o Filho do Homem. Ele é Deus, mas ele é Filho do Homem, ou seja, ele nasceu com a natureza humana no seio de uma mulher. Então ele é homem. Ele é homem e ele é Deus. É o sentido dessa expressão. Ok? Tem mais? Luiz Henrique, por que a Igreja Católica tem perdido seus fiéis para os protestantes? Ô Luiz, boa pergunta, viu? Olha, algumas reflexões que eu leio da igreja. Primeiro, falta de catequese. Falta de conhecer a história da igreja. Falta de conhecer a doutrina da igreja. Falta de conhecer a beleza dos sacramentos. Entende? Eu tenho comigo, quem conhece a Igreja Católica a fundo, a sua doutrina, a sua história, os sacramentos, os dogmas, o credo, a moral, a oração, não sai da igreja de jeito nenhum. Porque nenhuma religião, outra tem confissão, que te libera dos pecados, tem a Eucaristia, que é o corpo, sangue, alma e divindade do Cristo. Quem é que tem isso? Ninguém. Então, eu acho que falta de catequese, né? Falta de acolhimento dos cristãos.
Maus testemunhos de leigos, de padres, e até de bispos, às vezes, afasta muita gente. Né? As razões são muitas. Agora, a gente não deve ficar preocupado com isso, não. A gente tem que trabalhar para recuperar, trazer os católicos de volta, orientar, rezar, né? E trabalhar. Bom, chegamos ao final do programa. Foi uma alegria receber vocês aqui. Sejam sempre bem-vindos aqui à Canção Nova, ao nosso programa. E que Deus os abençoe. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.